Observa-se com frequência que atividades cotidianas antes executadas com facilidade tornam-se progressivamente mais desafiadoras. Levantar-se de um assento mais baixo demanda maior esforço, carregar sacolas de compras parece mais pesado, e subir escadas provoca cansaço mais rapidamente do que em períodos anteriores. A maioria das pessoas atribui tais alterações ao envelhecimento natural, associando-as inevitavelmente à perda de vigor físico após os 60 anos. Contudo, essa percepção merece ser questionada. E se existisse um alimento comum, presente na maioria das geladeiras, capaz de atuar como aliado na preservação da massa muscular? Não se trata de suplementos dispendiosos ou produtos exóticos de nomes complexos, mas de um item acessível, econômico e de consumo habitual. A ressalva, entretanto, reside no fato de que nem todas as suas variedades oferecem os mesmos benefícios. Nas próximas linhas serão apresentadas as opções mais eficazes para manter a força e a autonomia ao longo dos anos. As informações a seguir podem modificar radicalmente a forma como se compreende o processo de envelhecimento. Convém destacar de início que a redução da massa muscular não constitui uma consequência inexorável do avançar da idade. Esse é o ponto central a ser assimilado. Embora exista um fator de risco real que compromete a vitalidade física, há também uma solução comprovada e ao alcance de todos. Tal solução encontra-se nas prateleiras dos supermercados, na seção de laticínios. Antes, porém, de abordar os alimentos específicos que podem auxiliar nesse combate, é fundamental compreender o adversário em questão. O problema possui uma denominação médica, sarcopenia, um termo que designa a perda gradual de massa, força e funcionalidade muscular decorrente do envelhecimento. Imagine os músculos na juventude como elásticos espessos e resistentes. Com o passar do tempo, na ausência de cuidados adequados, esses elásticos tornam-se mais finos, perdem a elasticidade e eventualmente rompem-se. Esse processo não se inicia apenas aos 70 ou 80 anos. Estudos demonstram que pode manifestar-se a partir dos 30, intensificando-se de maneira significativa após os 60. Pesquisas indicam que a partir dessa faixa etária a perda muscular pode variar entre 3 e 8% por década, caso não sejam adotadas medidas preventivas. Considere as implicações práticas. Uma pessoa com 65 kg de massa muscular aos 60 anos poderá apresentar apenas 60 kg aos 70 e 55 aos 80. Essa diferença determina se será possível erguer os netos ou se será necessário auxílio para levantar-se da cama. A relevância desse tema transcende aspectos estéticos. Não se trata de manter uma aparência atlética, mas de preservar a qualidade de vida e a independência. A fragilidade muscular, especialmente nos membros inferiores e na região abdominal, compromete o equilíbrio. Um simples tropeço doméstico pode converter-se em uma queda grave. Indivíduos acometidos pela sarcopenia enfrentam um risco até 3 vezes maior de sofrer quedas severas. Quando associada à redução da densidade óssea, uma queda pode resultar em fraturas como as de quadril, lesões que frequentemente marcam o início da dependência funcional. Além disso, o tecido muscular desempenha papel fundamental no metabolismo, consumindo calorias mesmo em repouso. A perda muscular desacelera o gasto energético, facilitando o ganho de peso mesmo quando os hábitos alimentares permanecem inalterados. Essa combinação favorece o desenvolvimento de resistência à insulina e diabetes tipo 2. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, a sarcopenia afeta cerca de 1/3 da população acima dos 60 anos e mais da metade dos indivíduos com mais de 80. Milhões de pessoas testemunham, assim, a deterioração gradual de sua autonomia. Contudo, é possível reverter esse quadro. Muitos buscam soluções complexas para combater a sarcopenia, quando, na realidade, parte significativa da resposta reside em um alimento simples e prazeroso, o queijo. À primeira vista, pode surgir a dúvida: não seria esse um produto rico em gorduras e sódio? Tais questionamentos são pertinentes, o que reforça a importância de conhecer as variedades mais adequadas e as quantidades ideais de consumo. Quando selecionado e consumido de maneira correta, o queijo deixa de ser um vilão para se tornar um poderoso aliado nutricional na manutenção da força muscular. A explicação para seu potencial reside em uma única palavra: proteína. Os músculos podem ser comparados a uma parede de tijolos. Diariamente, alguns tijolos se desgastam ou se desprendem, exigindo reposição para que a estrutura permaneça sólida. No organismo, esses tijolos são as proteínas.
O desafio reside no fato de que, após os 60 anos, o corpo desenvolve resistência anabólica, fenômeno que demanda maior ingestão de proteínas de alta qualidade para obter o mesmo efeito construtor observado em indivíduos mais jovens. Nesse contexto, o queijo se destaca. O queijo consiste essencialmente em leite concentrado, fonte densa de proteínas de alto valor biológico e fácil absorção. Por alto valor biológico, entende-se a presença de todos os aminoácidos essenciais, aqueles que o organismo não sintetiza e que, portanto, devem ser obtidos por meio da alimentação. Contudo, não se trata apenas de quantidade, mas também da qualidade dos nutrientes associados. A leucina, por exemplo, atua como um gatilho para a síntese proteica muscular. Diversas variedades de queijo contêm tanto caseína quanto proteínas do soro. Enquanto o soro é absorvido rapidamente, proporcionando um aporte imediato de aminoácidos, a caseína é digerida de forma lenta, funcionando como um sistema de liberação gradual que nutre os músculos durante horas, inclusive durante o sono. O cálcio, frequentemente associado à saúde óssea, também desempenha papel crucial na contração muscular. Muitos queijos constituem excelentes fontes desse mineral, e alguns são enriquecidos com vitamina D, nutriente que exerce influência direta na função muscular. Compreendidos os benefícios do queijo, é necessário especificar quais variedades oferecem os melhores resultados. Apresentam-se, a seguir, 5 opções que se destacam nesse contexto. A primeira delas, denominada protetor noturno, é o queijo cottage. Trata-se de um produto subestimado frequentemente associado a dietas restritivas do passado, mas que merece ser reavaliado por suas propriedades nutricionais. O segredo de sua eficácia reside na composição proteica. Cerca de 80% correspondem à caseína, proteína de digestão lenta. Ao ser ingerido, o queijo cottage forma uma substância semelhante a um gel no estômago, liberando aminoácidos de maneira contínua. Essa característica é particularmente vantajosa durante o período noturno, quando o organismo permanece longos períodos sem ingestão de alimentos e pode recorrer à degradação muscular como fonte de energia. Consumir queijo cottage antes de dormir equivale a designar um guardião para os músculos, fornecendo nutrientes de forma constante e favorecendo sua recuperação em vez de sua deterioração. Além disso, trata-se de uma opção extremamente eficiente. Meia xícara de queijo cottage com baixo teor de gordura oferece aproximadamente 14 gramas de proteína, com apenas 80 a 100 calorias. Para incorporá-lo à rotina, recomenda-se consumi-lo como lanche ou sobremesa, 1-2 horas antes de deitar. Pode ser combinado com frutas vermelhas e canela em uma versão adocicada, ou com pimenta do reino, endro fresco e fatias de pepino ou tomate em uma preparação salgada. Ao adquiri-lo, deve-se optar por versões com baixo teor de gordura, 1% ou 2%, preferencialmente com baixo teor de sódio e pelo menos 12 a 14 gramas de proteína por porção. A segunda variedade, denominada concentrado de força, é o parmesão. Não se trata do produto em pó encontrado em embalagens plásticas, mas do autêntico parmigiano reggiano. Esse queijo constitui uma verdadeira bomba nutricional, cujo segredo reside no prolongado processo de maturação. Durante o envelhecimento ocorre perda significativa de água, concentrando os nutrientes, especialmente as proteínas. Em 100 gramas de parmesão, podem ser encontrados até 36 gramas de proteína. Além disso, o processo de maturação. As proteínas se fragmentam em cadeias menores, assumindo uma forma pré-digerida. Dessa maneira, o organismo absorve e utiliza esses nutrientes de maneira quase imediata, além de apresentar teor praticamente nulo de lactose. Outro aspecto notável reside em seu excepcional teor de leucina, aminoácido essencial que atua como sinalizador para a síntese proteica muscular. Uma pequena porção de parmesão pode ser suficiente para desencadear o processo de construção e reparação dos tecidos. Contudo, é fundamental ressaltar que, em virtude de sua alta concentração nutricional, o queijo também apresenta elevado teor de sódio e calorias, exigindo moderação em seu consumo. Quanto à aplicação prática, o parmesão revela-se um recurso versátil. Sua adição a massas, sopas de legumes ou saladas não apenas potencializa o sabor, mas também otimiza o valor nutricional dos pratos. Como opção de lanche rápido, um pequeno pedaço acompanhado de uvas ou fatias de pera constitui uma alternativa equilibrada e saciante. Ao adquirir o produto, recomenda-se priorizar o autêntico parmigiano reggiano, identificado pela marcação pontilhada em sua casca, garantia de qualidade e sabor incomparáveis. O terceiro destaque recai sobre o queijo fresco, representado pela ricota,
cuja força reside em sua versatilidade e perfil nutricional diferenciado. Diferentemente do cottage, a ricota contém uma quantidade significativa de proteína de rápida absorção, cujos aminoácidos são prontamente direcionados aos músculos, tornando-a uma escolha ideal para o período pós-atividade física. Seja após uma caminhada vigorosa ou uma sessão de jardinagem, uma porção de ricota contribui para o início imediato do processo de reparação muscular. Além disso, sua textura suave a torna particularmente adequada para indivíduos com dificuldades mastigatórias. No que concerne ao seu emprego culinário, a ricota pode ser incorporada de múltiplas formas, como base para um café da manhã nutritivo, espalhada sobre torradas integrais com fatias de banana, ou misturada a ovos mexidos para conferir cremosidade e aumentar o teor proteico. Para uma refeição leve, serve como base de molhos saudáveis para massas, combinada a espinafre e alho. Como sobremesa inteligente, pode ser batida com extrato de baunilha e raspas de limão, resultando em uma opção semelhante a uma mousse, ao mesmo tempo saborosa e nutritiva. O quarto campeão emerge das tradições alpinas, os queijos suíços, como o Gruyère e o Emmental, reconhecidos por suas características únicas. Muito além de ingredientes para fondues, esses queijos constituem verdadeiros complexos nutricionais de tripla ação. Como produtos de maturação prolongada, apresentam elevado teor proteico, podendo atingir até 30 gramas por 100 gramas. No entanto, sua singularidade reside em 3 benefícios simultâneos. Promovem a construção muscular por meio da alta concentração de proteínas. Fortalecem a estrutura óssea, graças à excepcional riqueza em cálcio e fósforo, elementos fundamentais na prevenção da osteoporose, e favorecem a digestão, uma vez que o processo de fermentação gera bactérias benéficas, probióticos que otimizam a absorção de nutrientes pelo intestino. Embora se trate de queijos com maior teor de gordura, seu consumo deve ser orientado pela moderação. Quanto às aplicações práticas, destacam-se em sanduíches sofisticados, onde algumas fatias finas elevam significativamente o valor nutricional de preparações com peru ou frango. Também se destacam em gratinados, derretendo de maneira uniforme, ou como cobertura de legumes assados, conferindo crocância e sabor. O quinto e último destaque provém da Espanha, o manchego, originário da região de La Mancha. Este queijo, especialmente em suas versões mais envelhecidas, configura-se como um aliado formidável no combate à perda muscular. Compartilhando as virtudes dos demais queijos maturados, alto teor de proteínas e cálcio, o manchego apresenta um diferencial notável, sua excepcional concentração de vitamina B12. Esse nutriente desempenha papel crucial no funcionamento do sistema nervoso e na produção de hemácias, responsáveis pelo transporte de oxigênio aos músculos. A deficiência de B12, comum em adultos mais velhos, manifesta-se por meio de fadiga e fraqueza, sintomas que comprometem a autonomia. Ao incluir o manchego na dieta, não apenas fornece-se material para a construção muscular, mas também mantém-se o sistema elétrico e de transporte que garante seu funcionamento adequado. Em termos culinários, sua versatilidade é ampla. Pode ser servido de maneira clássica, em fatias finas acompanhadas de doce de marmelo ou amêndoas, adicionado a saladas em cubos, para conferir um toque salgado e aumentar o teor proteico, ou ainda como base de sanduíches substanciais, combinado a pão de qualidade e um fio de azeite, constituindo uma refeição tradicional e nutritiva. Após explorar o potencial desses queijos, é imperativo reconhecer que, embora representem recursos valiosos, seu consumo isolado não produzirá resultados milagrosos. Eles constituem um pilar fundamental, mas exigem um parceiro indispensável para que sua ação seja efetiva: o exercício de resistência. Retomando a analogia da parede de tijolos, as proteínas provenientes dos queijos fornecem um material bruto, enquanto a leucina atua como sinalizador para a construção. Contudo, é o exercício que desempenha o papel de ordem de serviço, comunicando ao organismo a necessidade de fortalecer a estrutura. Mesmo com os melhores tijolos à disposição, sem a instrução para edificar, nada será construído. Da mesma forma, por mais que se consuma queijo, na ausência de estímulos musculares adequados, o corpo não encontrará razão para utilizar essas proteínas. Quando se menciona exercício de resistência, não se faz referência necessariamente a levantamento de pesos em academias. Os movimentos mais eficazes são, frequentemente, os mais simples. Um exemplo clássico é o exercício de levantar-se da cadeira, padrão ouro para a manutenção da independência funcional.
Sentado na borda de uma cadeira firme, com os braços cruzados sobre o peito, o indivíduo deve levantar-se sem auxílio das mãos e, em seguida, retornar à posição sentada de maneira controlada. Recomenda-se iniciar com 5 repetições, progredindo até 12. Esse movimento fortalece os grupos musculares essenciais para a autonomia. Outra opção acessível é o exercício de panturrilha em pé. Apoiando-se em um balcão, o indivíduo eleva os calcanhares o máximo possível, mantendo a posição por um segundo antes de retornar lentamente ao solo, o que melhora a força e o equilíbrio. Para fortalecer a musculatura dorsal, as remadas com faixa elástica são altamente recomendadas. Sentado em uma cadeira, com a faixa presa aos pés e segurando as extremidades, puxa-se o elástico em direção ao corpo, aproximando as escápulas, o que contribui para uma postura adequada. A combinação entre uma dieta enriquecida por esses queijos e uma rotina de exercícios simples como os descritos, configura-se como a fórmula mais eficaz para retardar o envelhecimento muscular. As proteínas fornecem o material necessário, enquanto o exercício transmite a ordem de construção, resultando em um efeito sinérgico imparável. Que jornada elucidativa percorremos até aqui! Desconstruímos o mito de que a fragilidade é uma consequência inevitável do envelhecimento, identificamos o verdadeiro vilão, a sarcopenia, e compreendemos a gravidade de suas implicações para a autonomia individual. Mais relevante ainda, descobrimos que dispomos de armas saborosas e acessíveis para combatê-la. Não são necessários ingredientes exóticos ou dietas complexas. A solução pode estar, neste exato momento, no interior de sua geladeira. Aprendemos que o cottage é o guardião noturno de nossos músculos, que o parmesão é a faísca que aciona o mecanismo de reparação, que a ricota é a aliada perfeita para a recuperação pós-esforço e que o gruyère e o manchego oferecem benefícios duplos, cuidando simultaneamente de músculos e ossos. Contudo, é fundamental recordar que o conhecimento, por si só, não gera transformação. Não se trata de uma pílula mágica, mas de um aliado delicioso que se apresenta em nosso prato. A questão que se impõe agora é: o que fará com essas informações? Experimentará o cottage antes de dormir? Passará a polvilhar parmesão autêntico sobre suas refeições? Um futuro ativo, forte e independente está ao seu alcance, literalmente nas suas mãos e no seu prato. Trata-se de um pequeno investimento diário em seu bem-estar, um ato de amor próprio que permitirá desfrutar plenamente da vida, sem que a idade se torne um obstáculo. Ao absorver tais conhecimentos, e caso identifique alguém cujo cotidiano possa ser transformado por essas reflexões, considere compartilhá-las. Unidos, temos a capacidade de estender os benefícios de uma vida mais vigorosa e plena a um número ainda maior de pessoas. Agradeço por sua presença e atenção, e nos reencontraremos em breve para novas discussões sobre saúde, autonomia e qualidade de vida. Até lá!